E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Mais uma videoaula, continuando o assunto de associação de resistores. E agora é a associação em paralelo. Nós vamos para o nosso laboratório virtual, mas antes disso, roda a vinheta. Vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Aí estamos com o nosso laboratório virtual, tá? Então vamos entender o que está acontecendo aqui? Vamos lá? Primeira coisa, vamos identificar, está em série ou está em paralelo? Bom, não estou sendo rigoroso aqui, tá? Não estou usando os conceitos físicos formais, mas eu estou te dando um macetinho. Eu mereci um joinha por causa desse macetinho, tá? Quando é que está em série? Quando está no mesmo fio. Quando é que está em paralelo? Quando está em fios diferentes. Isso é uma brincadeira, tá? Depois a gente vai definir isso rigorosamente, tá? Então presta atenção aqui, ó. Eu liguei o meu circuito na minha bateria aqui, tá? Então, eu sei que aqui, ó, pega minha canetinha, esse polo aqui é o polo positivo, tá ok? É o polo positivo. Esse é o polo negativo. Como que você sabe isso, Magno? Porque os elétrons vão sentir atração pelo positivo, então vão caminhar para o lado positivo. Então tá vendo que está chegando aqui, ó. Então o elétron sai e aí ele sente atração pelo positivo, repulsão, e ele sente atração aqui pelo positivo aqui. Então esse é o polo positivo, esse polo é o polo negativo, ok? O que está acontecendo? Vamos tentar entender. Eu tenho uma corrente elétrica, ó, a minha corrente elétrica está vindo aqui, ó, nesse sentido, ó, nesse sentido. Eu vou pegar o meu amperímetro para poder medir esse valor da corrente elétrica, tá? Eu estou simulando um laboratório de física, tá, gente? Isso é um laboratório virtual. Coloquei meu amperímetro. Olha o valor que deu. Vou dar um zoom para quem está de celular poder enxergar. Aí, senhores, voltamos aqui. Então, eu tenho uma corrente elétrica saindo aqui da minha bateria de 1,8 amperes. Só que chega, ó, sai 1,8, tem 1,8, 1,8, 1,8, 1,8. Chegou nesse ponto aqui, ó, a corrente, né, elétrica vai se dividir, porque esse aqui a gente chama ponto de nó. Então aqui vai vir um pouco de corrente elétrica para esse fio, que eu posso chamar de fio 2, e esse um pouco de corrente elétrica para esse fio aqui, que eu vou chamar de fio 1, tá ok? Quero dar um zoom aqui para você ver um dado interessante, ó. Vem 1,8, vai dividir aqui, nesse caso, como os resistores são iguais, dividiu em partes iguais. Se fosse resistores diferentes, ia dividir, mas não ia dividir em partes iguais, tá? Então, o que acontece? Eu tenho 1,8, veio para cá 0,9, então continuou para cá quanto? 0,9. Ok, então aqui, ó, vai vir uma corrente elétrica de 0,9 amperes. Aqui eu vou ter uma outra corrente elétrica de quanto? 0,9 amperes. Ok? O que vai acontecer? Essas duas vão sair aqui, ó. Então aqui vai passar 0,9, vou passar por aqui, ó, 0,9. Aqui vai chegar uma outra de 0,9. Então, se tudo está correto, quando juntarem as duas, eu teria que ter uma corrente voltando aqui, ó, de quanto? 1,8 ampere. Vamos medir isso no nosso laboratório? Estou pegando um amperímetro, ó, e estou colocando aqui, ó. Vou colocar aqui antes 0,9.
coloquei aqui nesse fio, 0,9. Na hora que juntou as duas aqui, ó, aonde junta as duas, 1,8. Se eu descer aqui, 1,8. Se eu chegar aqui, 1,8. Então, aqui eu já tiro uma conclusão, que num circuito em série, tá? Eu vou chamar de corrente inicial, a corrente que está passando pela bateria, o I0. O I0, aqui eu vou chamar de I1, tá bom? Aqui eu vou chamar de I2. Eu posso falar que o I0, tá? Seria a somatória das correntes elétricas que passam pelos resistores. Nós temos aí uma definição. Então, que ao contrário, né? Lá em série, a corrente é a mesma para todos os resistores. E lá a DDP da bateria é a somatória das DDPs de cada resistor. Aqui em paralelo é o contrário. A corrente que é a somatória. Ah, Mário, então já estou prevendo uma coisa aqui. Então deixa eu confirmar o que você está prevendo, né? Então aqui, vou pegar meu voltímetro, vou colocar aqui a perninha do voltímetro, vou colocar outra perninha aqui. Vou mostrar para vocês qual é o valor. Então estou dando um zoom aí, né? Qual é o valor da minha voltagem da bateria? A minha DDP, aqui nesse caso, vale 8,9 volts. Então, quanto que vale a minha DDP? 8,9. Ok. Vamos pegar agora no primeiro resistor, tá? Vamos pegar no primeiro resistor. Então, estou colocando aqui, estou colocando aqui. Então, quanto que vale no primeiro resistor? No primeiro resistor, vamos dar o zoom. Vale 8,9, tá? Gente, mudou aqui na terceira, quarta casa, porque tem uma resistênciazinha do fio, tá? Que ele não está considerando, o aplicativo não considera o fio ideal, tá bom? Mas a gente vai considerar aqui o meu U aqui, que eu vou chamar U1, vai valer quanto? 8,9 volts. Vou agora levar o meu voltímetro para o resistor 2. Vou dar o zoom para você agora. Note também que ele vai valer quanto? O meu U aqui. O meu U2 vai valer quanto? 8,9 volts. Qual é a conclusão que eu tenho? Que a DDP da bateria, tá? A DDP inicial vai ser igual a DDP 1, que vai ser igual a DDP 2. E aqui nós temos a nossa definição do circuito em paralelo, tá? Então, o que acontece? Num circuito em paralelo, tá? Cada resistor está submetido à mesma DDP. Cada resistor está submetido à mesma DDP. E a corrente elétrica? A corrente elétrica total é a somatória de cada corrente que passa pelo resistor. Ok? Então guarda isso aí. Agora, deixa eu limpar aqui para ficar bonitinho aqui para você, tá? Limpei tudo, tá bom? Então aqui eu tô aqui, né? O meu amperímetro aqui está marcando 1,8, aqui tem 0,9, quer dizer que somando tudo vai dar quanto? 1,8, ok. Mas qual é uma das vantagens de eu ter um circuito em paralelo? E aí eu vou te dar uma dica. Na escola, tá? Você tem várias lâmpadas, né, na mesma sala acesas ao mesmo tempo. E normalmente, em algumas escolas públicas, às vezes uma lâmpada está queimada, mas a outra acende normalmente. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que caso uma lâmpada, tá, ou um resistor que está em paralelo, aqui, ó, ele queimar, então aqui, ó, eu vou remover ele, certo? O que vai acontecer? O outro vai continuar funcionando o quê? Normalmente. O outro vai continuar funcionando normalmente. Porque quando está ligado em paralelo, é como se cada um deles estivesse ligado na bateria independentemente um do outro, certo?
independentemente um do outro, tá? Aqui você vai ver que não vai passar corrente, porque aqui o resistor queimou, né, ou rompeu o fio. Aqui vai passar uma corrente de quanto? 0,9, e aí eu tenho o quê? Quanto que está saindo aqui? 0,9, não é mais 1,8, porque eu não tenho dois resistores, né? Está saindo 0,9 e está chegando aqui quanto? 0,9 e está voltando quanto? 0,9. Se eu pegar meu multímetro, ó, pegar meu multímetro aqui, medir aqui, ó, agora, vou dar um zoom para você, está marcando quanto? 9 volts. Se eu levar isso lá no primeiro resistor, se eu levar lá no primeiro resistor, vai estar marcando quanto? Tá? Aproximadamente 9 volts também, tá ok? Tem um probleminha aqui que a gente tem uma resistência do fio que ele considera, ele não desprezou essa resistência do fio. Se eu pegar aqui meu voltímetro aqui nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, ó, também vai estar marcando o quê? 0,9. É como se aqui eu tivesse duas pernas do fio. Se eu encostar nessas duas aqui, eu vou tomar o quê? Eu vou tomar um choque, ok? Vamos simular uma coisa? Não tinha pensado nisso, mas eu vou tentar ver se dá certo. O que aconteceu aqui? Aqui aconteceu o que a gente chama de curto-circuito. Então, aqui a gente aconteceu de curto-circuito. É como se eu pegasse as duas perninhas que estavam separadas, encostasse uma na outra, ok? Quando acontece isso, chama curto-circuito, porque é um circuito curto. E aí vai ter uma dissipação de calor, e aí pode pegar fogo, tá? Então, qual é uma das vantagens de ter um circuito em paralelo? Que cada resistor, ele se torna o quê? Independente um do outro. Então você viu lá no nosso laboratório lá, e agora a gente vai registrar, a gente vai desenhar isso, a gente vai registrar. Só um minutinho. Então tá lá, senhores, copiamos aí, já fizemos aí, tá aí as características agora de modo formal, tá? De modo formal. Nós vamos ter aqui a nossa bateria, aonde aqui é o polo positivo, aqui é o polo que negativo, tá certo? Aonde a gente estabelece a nossa DDP, certo? Então aqui, ó, como se fosse o voltímetro aqui, ó, aqui eu tenho meu U, que é a minha DDP. Então aqui eu vou chamar de ponto A. E aqui eu vou chamar de ponto o quê? B, tá certo? Então aí, tá lá, primeira característica, a tensão U é a mesma em todos os resistores, pois estão ligados ao mesmo terminal A e B. Então, como que eu vejo que está ligado no A e B? Então, eu vou redesenhar isso daqui para você, tá? Você poderia redesenhar assim, ó. Você teria um fio, ele ia dividir em duas partes, tá vendo? Aí aqui eu teria um resistor. Aqui no outro fio eu teria outro resistor. Eles iam se unir aqui, certo? E aí eu ia ligar eles na mesma bateria. Aqui, vem pra cá. Essa aqui. E aí eu ligar eles na bateria. Esse ponto aqui seria o ponto A e esse ponto aqui seria quem? O ponto B, tá certo? Você tem que entender que esses dois desenhos, eles são o quê? O mesmo desenho, certo? Só que aqui fica de maneira mais didática, mais fácil para o aluno enxergar aí em paralelo, tá ok? Então esses dois aqui são os mesmos. Então,
toda a DDP aqui, ó, toda a DDP é a mesma. Então, aqui é como se esse fio aqui, eu poderia encurtar ele aqui, ó, e ligar tudo no ponto A e tudo no ponto B, certo? Ok? Então, senhores, agora vamos lá para nossas correntes elétricas. Então, aqui, ó, eu vou ter uma corrente elétrica I saindo. Chega aqui, ela vai se dividir em I1. Chega aqui, ela vai se dividir em quem? Em I2. Mas na hora que você juntar elas novamente aqui, ela passa a ter o valor I novamente. Qual é a conclusão? A conclusão que nós tiramos aqui é a característica 2. Qual é a característica 2? A corrente I na associação é igual à soma das correntes em cada resistor. Então, eu posso escrever aqui assim, ó. I, tá? I é igual a quem? A somatória de cada corrente que passa pelo resistor. Isso em paralelo. E posso definir que a minha DDP é igual a DDP que passa no resistor 1, que é igual a DDP que passa no resistor 2. Ok, senhores? Tamo aí? Tamo junto até agora? Tamo aí ligadinho? Então tá. Então vamos lá. Aqui a gente... Beleza. Agora nós vamos aplicar a primeira lei de Ohm, tá? Nós vamos aplicar a primeira lei de Ohm. O que vem a ser a primeira lei de Ohm? É a famosa lei do nosso amiguinho U, porque o nosso amiguinho U é um cara feliz. Então, U ri, certo? O U ri. Qual característica eu tenho no circuito em paralelo? Que o meu I, que está saindo lá da bateria, é igual à somatória de cada corrente que passa por cada resistor. Então, meu I1 é igual ao meu I2. Por que I1 mais I2? Porque só tem 2 resistores. Se eu tivesse 3, seria I1 mais I2 mais I3. Ok? Então, eu tenho corrente elétrica. Vê se você concorda comigo. Esse R está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, eu poderia escrever essa fórmula aqui como sendo I é igual a U sobre R. Magno, eu tenho que decorar essa daqui, essa fórmula aqui? Não, o RI é suficiente. Você é um aluno experiente do terceiro colegial, sabe que esse aqui está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, eu posso reescrever essa fórmula aqui, ó, esse conceito, essa característica da associação em paralelo, utilizando a primeira lei de Ohm. O que é a corrente? É a DDP dividido pela resistência. Então, eu posso fazer aqui, ó. O U da bateria, certo? Dividido pela resistência, não total, mas uma resistência equivalente, tá? Agora voltamos àquele conceito de equivalente, tá? Porque aqui, se você estivesse pensando em I total, tá? Aqui a gente não vai falar resistor total, a gente vai falar um resistor que equivale aos outros todos juntos, tá ok? Então, aqui seria o 1 dividido pela resistência 1, mais o 2 dividido pela resistência 2. Detalhe, todos os valores da DDP são iguais, não são? Então, aqui é a outra característica que nós temos de um resistor em paralelo, que a DDP da bateria é a mesma DDP do resistor 1, que é igual a DDP do resistor o quê? 2. O que eu posso fazer? Eu posso cortar, chegando à nossa fórmula que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Você vai encontrar no livro assim, ó, 1 sobre resistência equivalente em paralelo é a soma...
O igual é o é, tá? É a somatória do inverso das resistências. Então, essas duas formas são a mesma, tá? Se tivesse 3 resistores, seria 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se tivesse 4, seria 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4, ok? Matematicamente, nós vamos ter que tirar aqui mínimo múltiplo que comum, tá? Nós vamos ter que tirar mínimo múltiplo comum. Agora, no seu livro de física, de matemática, estou pensando nas contas aqui já, tá? No seu livro de física, o que vai aparecer? Vai aparecer essa fórmula? Vai, mas vai aparecer uma observação. Vai aparecer uma observação. Que observação vai ser essa? O que a gente chama de produto pela soma. Produto pela soma. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui a fórmula que você tem, ó, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí eu vou ter que tirar o quê? Mínimo múltiplo comum. Nossa, Magno, tirar mínimo múltiplo comum de número eu sei. E mais tirar mínimo múltiplo comum de letra? Eu não sei. Então preste atenção na visão aqui da jogada matemática aqui, tá ok? Qual vai ser a jogadinha matemática? Nós vamos ter aqui o seguinte, vê se você concorda comigo aqui, ó. Vê se você concorda. Vou colocar um número aqui para você entender. Vou colocar assim, x sobre 4 mais x sobre 3. Aí eu tenho que fatorar, né? Fatorar, que daria 4, 3, fatora, dá por 2, dá 2, 3 não dá, dá por 2, dá 1, 3 não dá por 3, né? Já deu 1, dá 1, 3 vezes 2, 6 vezes 2 dá quanto? 12. Mas o que é a ideia? O que é a ideia de mínimo múltiplo comum? Não é fazer o denominador ficar igual, porque aqui eu escreveria assim, né? Ó, colocaria assim, 12. Aí eu ia pegar, dividir por quanto? Por 4, que daria 3, e multiplicar por quanto? Por x, que daria quanto? 3x mais. Aí eu teria que pegar 12 dividido por 3, 12 dividido por 3, vezes x daria quanto? 12 dividido por 3 dá 4, vezes x dá 4x. Daria 4x aqui. Ok? Agora, vê se você concorda comigo. Isso tudo eu fiz para o denominador ficar o quê? Igual. Tudo isso foi para o denominador ficar igual. Só que o denominador aqui é 4 e aqui é quanto? 3. Olha o que eu vou fazer para o denominador ficar igual. Eu vou pegar o denominador 3 aqui tem 3, mas aqui tem 4. Aqui está faltando um 3, então eu vou colocar um 3 aqui, ó, e um 3 aqui. Por quê? Porque 3 dividido por 3 dá 1. 1 é elemento neutro na multiplicação. Eu mudei esse número? Não. Porque 1 vezes x dividido por 4 é x dividido por 4. Agora aqui tem o 3 e agora aqui tem quem? O 4. E aqui só tem o 3. Está faltando quem aqui? O 4. Então eu ponho o 4 de cá e ponho o 4 de cá. Aí os denominadores são iguais? Ah, os denominadores são iguais. Posso somar? Posso somar. Quando os denominadores são iguais, eu posso somar. Quando eles são diferentes, aí eu não posso somar. Marco, por que eu não posso somar? É que você imagina o seguinte, vou fazer um punhado de rabisco aqui sem entender, tá? Imagina que eu tenho uma barra de chocolate, tá assim. Se eu dividir ela no meio, isso aqui é quanto? Metade, e aqui você tem o quê? Metade. Se eu somar metade com metade, eu dou conta de fazer. Dá quanto? 1 inteiro, certo? Agora, se eu pegar aqui uma barra de chocolate, ok? E dividir ela em 4 partes, eu tenho 1/4. Todas elas valendo 1/4, certo? O que acontece? Eu quero somar 1/4 com mais meio. Eu quero somar 1/4 com mais meio. Você concorda comigo? Vê se você concorda. Que esse meio aqui, ele poderia ser
dividido no meio, e seria 1/4 também. Mas eu teria quantos pedaços de 1/4? Eu teria 2 pedaços. Então, eu poderia apagar aqui o meio e escrever ele como sendo o quê? 2/4, que é meio. Posso somar agora? Posso. O que acontece? Eu tenho um pedaço de chocolate mais 2 pedaços de chocolate vão dar quanto? 3 pedaços de chocolates. Mas para isso o denominador tem que ser o quê? Igual. Denominadores diferentes não dá para somar. Por isso que a gente tira mínimo de comum, tá? Quando é númerozinho. Agora, quando é letra, como é que faz? É só você falar que tem R2, aqui tem R1. Então, aqui desse lado está faltando um R2 e aqui está faltando um R1 e fazer essa jogadinha que a gente fez. Isso tudo para dar uma revisão aí da matemática, tá, senhores? Mas quem é experiente, desculpa o tio aí, ó. Quem é experiente, desculpa. Eu sei que você não precisava ouvir nada disso, tá? Mas como o vídeo vai para muitas pessoas, eu não sei quem é você, eu não sei como está seu nível. Então aqui eu posso escrever assim, ó. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quem é que está faltando aqui? Quem é que está faltando? Aqui está faltando o R2, então eu posso pôr um R2 aqui, dividido por quanto? Por R2. Muda? Não muda, porque R2 dividido por R2 dá 1. Agora aqui tem R2 e agora aqui tem quem? R1. Agora aqui está faltando quem? Está faltando o R1, então vamos escrever aqui. R1 dividido por R1. Os denominadores aqui são iguais? São iguais. Então, agora, organizando tudo, agora eu posso falar que 1 sobre resistência equivalente seria, tá? R2 mais R1 dividido por R2 vezes R1. Beleza, Marco? Tô ainda com você ainda. Não, mas teu conta, hein? Que é isso? Tá, mas isso aqui vai facilitar a sua vida, tá? Ok? Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Só que eu quero a resistência equivalente, mas aqui eu tenho o inverso. Então eu vou inverter de um lado e vou ter que inverter o quê? Do outro. Então eu vou falar o seguinte, que resistência equivalente em paralelo seria R1 vezes R2 dividido pela soma, que é R1 mais R2. E aí a gente tem uma brincadeirinha que é produto pela soma, tá? Por quê? Isso facilita a sua vida? Facilita, porque se você pegar a fórmula aqui, ó, toda vez que você pegar a fórmula aqui, você vai ter que tirar o quê? Mínimo, múltiplo, o quê? Comum. Essa fórmula aqui, a gente já trabalhou ela de matemática e você não, matematicamente, e você não precisa mais tirar mínimo múltiplo comum. Mas qual é o problema? Ela só funciona para quantos resistores? Para 2 resistores. Se eu tiver 3, aí eu tenho que fazer 2, transforma em 1, aí eu faço 2 de novo. Então eu tenho que fazer 2 processos, tá? Então, observação, isso aqui só funciona para 2 resistores. Produto pela soma. Então, tem aluno que pega um circuito, ele vê aquele negócio lá, ele faz de cabeça, porque ele está fazendo produto pela soma. Ok? Então, essa é uma observação, tá? Agora, deixa eu fazer uma observação aqui, importante. Vamos pensar aqui comigo, ó. O que acontece? Vou desenhar aqui, ó, um resistor, outro resistor, e aqui nós temos a nossa bateria. Vamos supor que esses resistores sejam iguais. Esse aqui vai valer 20 ohms, esse aqui também vai valer 20 ohms, certo? Vamos aplicar lá produto pela soma. Vai ficar produto, vai ficar 20 vezes 20. E a soma vai ser 20 mais 20. Ok? Então, aqui agora, o que eu vou ter? Resistência equivalente vai ser igual a quanto? Vou deixar aqui, né? 20 vezes 20 dá quanto? 400. Dividido por quanto? Por 40. Isso vai dar quanto? 10. Aí vem uma consequência do produto pela soma. Toda vez que eu tiver dois resistores de mesmo valor e calcular o equivalente deles, sempre vai dar o quê?
metade. Sempre vai dar metade. Entendeu? Sempre vai dar metade. Isso é uma consequência. Então, tem um aluno que já tem essa visão, tem um de 20 e um de 20, em vez de tirar mínimo de comum, não, ele fala assim, sempre vai dar metade, então é 10. Quer ver? Vamos ver se você consegue acompanhar aqui, ó. Eu vou mudar aqui, ó. Você já viu que dá metade, né? Aqui, deixa eu tirar isso aqui. Vamos colocar assim, ó. Se tivesse um trambolho assim, ó. Esse aqui ia valer 10. Aí eu teria mais outro que ia valer quanto? 5. Aí depois eu teria o quê? A bateria. Olha a tranqueira que ia dar de cálculo, certo? Se eu fosse fazer aqui, eu teria que fazer assim. 1 sobre resistência equivalente é igual a somatória do inverso das resistências. Então ia ficar 1 sobre resistência equivalente, que ia ficar 1 sobre 20, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 5. Aí você teria que tirar mínimo, múltiplo, comum. Como você é um aluno experiente, tá? Você já sabe quando um número é múltiplo do outro, né? Todos é múltiplo de 5, prevalece o maior, que seria quanto? 20, tá? 20 dividido por 20, então você tem que fazer 20 dividido por 20 vezes 1, tá? Então 20 dividido por 20 daria 1, mais 20 dividido por 20, 1. 20 dividido por 10, 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 5, daria 4. Então aqui nós teríamos o quê? Um valor total de uma resistência equivalente, de 20 sobre quanto? 1 mais 1, 2, com mais 2, 4, com mais 4, 8. Então, sobre 8. Só que eu não cheguei à resposta. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que inverter. Então, vai ficar resistência equivalente, seria 20 dividido por quanto? Por 8. Resistência equivalente daria quanto? 2,5 ohms. Nossa, Magma, que contaiada danada. Tem um jeito mais fácil? Tem. Olha aqui. 20 com 20, eles não são iguais? Pego sempre de 2 em 2, tá? São iguais? São. Esses dois aqui daria quanto? Esses dois. Se eu juntasse esses dois aqui, ó, eles dariam 10. Mas, Magno, agora esses dois ficaram iguais. 10 com 10. Opa, se eu juntar esses dois aqui com 10, daria quanto? 5. Magno, mas agora esses dois ficaram iguais. 5 com 5, que é metade, vai dar quanto? 2,5. Toda vez que eu tenho um igual, eu sempre divido o quê? No meio. Então, isso tudo de conta aqui, tá, gente? Toma de conta, né? Deus toma de conta. Se os resistores em paralelo tiverem o mesmo valor, o equivalente deles é sempre o quê? Metade. Então, aí, tranquilinho. Se quiser dar um pause, copia aí, você já sabe dos esquemas, né? Mas vamos apagar isso tudo aqui agora. Por quê? Vou colocar isso em forma de observação. Tá? Vou colocar isso em forma de observação. Gente, lembrando que só assistir aula não vai não, tá, gente? Tá? Só assistir aula não vai. Então, o que você precisa fazer? Copiar. Você precisa copiar. Então, aqui, ó, eu vou ter produto pela soma. E aqui eu vou também ter resistência equivalente em paralelo, que é um caso especial, como quando elas são iguais, tá? Vai ser o valor da resistência dividido pelo número de iguais. Se eu tenho duas iguais, eu divido por quanto? Por 2. Se eu tenho 3 iguais, eu vou dividir por quanto? Por 3, tá? Então, até eu vou escrever isso aqui, ó. Então, vamos lá, senhores. Quais são as formas de calcular resistência em paralelo? Você pode usar o macetinho, tá? Você pode usar o macetinho produto pela soma. Mas isso equivale só para quantos resistores? 2 resistores. Se os resistores forem iguais, você pega o valor do resistor e divide pelo número de resistores. Se for 2 resistores iguais, divide por 2. Se for 3 iguais, divide por 3. Se for 4, divide por 4. Total observação. A resistência equivalente de N resistores R iguais podem ser calculadas dessa maneira. Ou você pode partir para a fórmula bruta, né? Que qual é a forma? O inverso da resistência equivalente, tá? É igual a somatória
do inverso das resistências. Então tem essas 3 maneiras de calcular. No exercício 2 do PET, a gente vai calcular isso, a gente vai ver, tá? Espero que tenha gostado, faça anotações, ficou com dúvida, volta aí e lapida esses conteúdos aí, tá? Fica com Deus. Não, fica com Deus ainda não, esqueci. Sempre se inscreva no vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais, comente, tá? Comente suas observações aí, por gentileza. Agora sim, fica com Deus.